boa noite, pessoal. Sejam todas e todas muito bem-vindos. Vocês que são alunos da disciplina Direito Penal 1. Hoje, 12 de fevereiro de 2019, terça-feira, estamos transmitindo aqui direto do campus Caicó da UFRN, com mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 1. Na aula passada, na aula de ontem, nós trouxemos para vocês o plano de curso da disciplina. Apresentamos o plano de curso, tratamos dos aspectos inerentes ao plano de curso, especialmente o seu conteúdo programático, né, o programa da disciplina, e também trouxemos a bibliografia que será por nós entregada ao longo desse semestre de 2019.1. Na noite de hoje, nós vamos tratar de alguns aspectos introdutórios, os aspectos fundamentais inerentes à disciplina Direito Penal, inerentes à ciência jurídico penal. Muito bem. Primeiramente, o que é ordenamento jurídico penal? Ao longo de todos os estudos de vocês acerca do direito penal, vocês frequentemente se verão em contato com essa expressão, ordenamento jurídico penal. O ordenamento jurídico penal nada mais é do que o complexo de normas jurídicas destinadas a reger, destinadas a regular o poder preventivo e repressivo exercido pelo Estado em face àqueles que praticam infrações penais. Nós temos, ao mesmo tempo, o Estado exercendo uma função de reprimir o fenômeno do crime e também o Estado com a missão de prevenir o crime. Vocês vão ver, pessoal, lá em Penal 2, que a pena, ela possui, a gente fala um pouco superficialmente nisso, iremos tratar em aulas vindouras, mas nos aprofundaremos mais a respeito das características e na natureza jurídica do Instituto da Pena em Penal 2. A pena, ela possui uma função ao mesmo tempo, vejam só vocês, preventiva, certo? E retributivo. Por quê? Ao mesmo tempo que a aplicação da sanção penal destina-se a prevenir a ocorrência de novos fatos delituosos, a pena também tem o condão de servir como uma reprimenda, como uma resposta por parte da sociedade para aqueles que se desvirtuaram do prumo regular que um indivíduo observador das normas jurídico-penais, das normas jurídicas, em especial das normas jurídico-penais, deveria seguir. Ao mesmo tempo, a pena tem essa característica de punir o agente que ingressou na senda do crime, que praticou essa ou aquela infração penal, este ou aquele fato definido como sendo fato típico pela norma penal incriminadora, mas também, minha gente, a pena destina-se a prevenir a ocorrência de novos delitos. E aí nós temos a prevenção no sentido geral. Por quê? Porque a pena tem o escopo de coibir que outras pessoas venham a delinquir. Observando que um dos seus pares viu-se alvejado pela longa mão da lei, viu-se alvejado pela aplicação da norma penal incriminadora, tendo sido alvo de uma determinada sanção penal, esses indivíduos, a sociedade como um todo, se dissuadiria da prática do crime. Olha, eu não vou incorrer na prática do crime porque fulano está preso, está cumprindo uma sanção penal. Serviria como uma forma de desestimular a prática criminosa. Inclusive, existe, infelizmente, eu digo isso até com muita tristeza, na contemporaneidade, um movimento denominado de populismo penal. Populismo penal é salientado ferozmente por, inclusive, pessoas que não sabem absolutamente nada de direito, quanto mais de direito penal, notadamente alguns profissionais de imprensa de quinta categoria. Ele
vislumbra um punitivismo exacerbado. Ele visa colocar na mente do indivíduo, na mente do cidadão, a imaginação de que quanto mais rigoroso for o ordenamento jurídico penal, menos os indivíduos inclinar-se-ão à prática criminosa. Nada mais equivocado. O grande penalista e processualista penal italiano, Marquês de Beccaria, Cesare Bonezana, autor do legendário livro dos Delitos e das Penas, ele que foi o grande papa do iluminismo penal, ele dizia que o que afasta a ideia do crime da mente do criminoso não é o tamanho da sanção penal, não é o tamanho da pena, mas sim a certeza da sua efetividade. Enquanto houver impunidade, essa função, digamos, ressocializadora da pena, caracterizada nessa função preventiva geral, ela não será satisfeita com o tempo. E de nada adianta o ordenamento jurídico endurecer o tamanho da sanção penal. Muito pelo contrário. Se o punitivismo exacerbado se prestasse a alguma coisa, o triste fenômeno do narcotráfico não ganharia, ano após ano, cada vez mais força. Ou não é indiscutível que nós estamos perdendo a guerra contra as drogas? Durante um período de aproximadamente 14 anos, em alguns estados, na maioria dos Estados Unidos da América, vigorou a chamada prohibition, a chamada lei seca. Nunca se bebeu tanto na história americana quanto nesse período de 1919 a 1933. E ao invés de se debelar os efeitos perniciosos do consumo excessivo de álcool etílico, muito pelo contrário, acabou se favorecendo uma elite criminosa, as famílias mafiosas italo-americanas, por exemplo, ganharam força, ganharam poder justamente nesse período. Os anos 20 foram a era de ouro da máfia, nos 20, anos 30, essas organizações criminosas, cujo poder era baseado no comércio clandestino de bebidas alcoólicas, iniciaram a sua arrancada rumo ao poder econômico sensacional que tiveram e inclusive ainda tem, justamente nessa época. De nada se adianta endurecer as leis se elas não são cumpridas a contento, ou se elas são destinadas exclusivamente a reprimir uma parcela da sociedade. Não adianta. E eu faço minhas aqui as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Nós criamos um sistema penal que prende meninos, adolescentes, por causa de 100 gramas de maconha, e permite que malversadores do dinheiro público, que surrupeiam 10, 20, 50 milhões de reais dos cofres públicos, estejam a salvo da sanção penal, a salvo da norma penal incriminatória. E nada adianta, senão nós vamos ter o direito penal destinado exclusivamente a perseguir os mais pobres, os deserdados do pacto de injustiça forjado por uma sociedade indiscutivelmente pautada na iniquidade. O fenômeno do crime só pode ser devidamente reprimido, primeiramente, com a educação. E segundo, com a certeza da aplicação da norma penal. A certeza, e aí reside essa função preventiva geral, no sentido de evitar que as pessoas se sintam tentadas a praticar delitos. Por outro lado, existe uma função preventiva de natureza especial, específica, individual. Fazer com que o indivíduo que praticou um determinado fato típico, uma determinada conduta criminosa, se sinta, minha cara clara,
se sinta desestimulado a fazê-lo novamente. Tendo em vista ter sido anteriormente condenado pela prática de um determinado crime. Não vou mais cometer essa conduta criminosa, porque senão eu poderei voltar a sofrer as consequências. Essa é a função preventiva, individual, específica, subjetiva, especial. Né? São essas as duas grandes finalidades da pena. E o ordenamento jurídico penal nada mais é do que o complexo de normas jurídicas, normas jurídico-penais, destinadas a regular esse poder do Estado de exercer, por um lado, a prevenção, por outro lado, a repressão contra aqueles que, eventualmente, incorrerem na prática das mais variadas infrações penais descritas pelo nosso ordenamento jurídico como sendo fatos típicos. Né? Muito bem. Mas o que são infrações penais? Qual é a diferença de um ilícito penal e um ilícito civil? O ilícito é sempre ilícito. O que diferencia o ilícito penal do ilícito não penal é o grau de reprovabilidade, o grau de ofensividade, o grau de lesividade, o grau de desvalor que a conduta do indivíduo que pratica uma infração penal tem em relação ao indivíduo que, por exemplo, pratica um mero inadimplemento contratual. Assim, o indivíduo que aluga um imóvel e não honra devidamente com o pagamento dos valores estipulados a título de aluguel, indiscutivelmente comete um ilícito. Mas evidentemente que um ilícito dessa natureza, um ilícito cível, um ilícito consistente no mero inadimplemento contratual, é muito menor, num sentido até axiológico, no sentido até valorativo, é muito menos grave do que a prática de um indivíduo que, munindo-se de uma arma de fogo, subtrai os pertences de um semelhante, incorrendo na prática do delito previsto no artigo 157 do nosso Código Penal, o crime de roubo. Ou seja, a diferença é de grau, mas sempre haverá o ilícito. O direito penal, ele foi reservado, e a gente vai se debruçar sobre isso quando estivermos discorrendo a respeito dos princípios gerais do direito penal. Ele foi reservado para as situações em que a ilicitude ganhe uma proporção, ganhe uma feição tamanha que justifique a aplicação da norma penal. Quando nenhum outro ramo do direito for bastante para coibir aquela ilicitude. Muito bem. Mas e as infrações penais? As infrações penais, elas são o gênero e toda conduta que desafia o ordenamento jurídico penal, ela é uma infração penal. Mas as infrações penais, elas são o continente. E o conteúdo consiste justamente nas espécies de infrações penais que nós temos dentro da sistemática empregada pelo legislador penal brasileiro, os crimes e as contravenções penais. Os crimes são as infrações penais de maior gravidade e as contravenções penais são as infrações penais de menor gravidade, previstas lá na lei das contravenções penais. Os crimes, eles estão previstos no Código Penal, na parte especial do Código, a partir do artigo 121, o artigo dedicado ao crime de homicídio, lá nos crimes contra a vida, os crimes contra a pessoa. É interessante que a sistemática adotada pelo nosso legislador penal, ela levou em consideração o seguinte: existem muitos bens da vida, né? A própria vida, né, que é o principal de todos os direitos, o primeiro, fundamental entre todos os direitos. Porque é do direito à vida que provém todos os demais. E há toda uma gama de direitos. E esses direitos, quando ofendidos, de maneira
a desafiarem a resposta do direito penal, eles devem ser penalmente resguardados, penalmente tutelados, com a inclusão dessa ou daquela conduta no rol de infrações penais. E nós temos aí, na sistemática adotada pelo nosso legislador penal, o seguinte: a cada bem da vida, eventualmente, cada bem jurídico, aí nós temos a vida, a incolumidade física, a liberdade individual, a liberdade sexual, o patrimônio, a honra. A cada bem da vida há um ou mais dispositivos, um ou mais fatos típicos dedicados à proteção jurídico-penal desses direitos, desses bens da vida, desses bens jurídicos penalmente resguardados, né? E o Código começa lá na parte especial justamente com os direitos da personalidade, porque o primeiro, interessante, que o primeiro título, o Código ele é dividido em títulos, né? Como se fossem títulos de livros. Na parte especial, o primeiro título dedica-se justamente aos crimes contra a pessoa, que são os crimes contra a personalidade, contra os direitos da personalidade, que a gente vê lá no direito civil, eu acho que não sei se vocês já pagaram o civil 1? Estão pagando. Existem alguns direitos, denominados de direitos da personalidade, que eles são indissociáveis da própria personalidade humana, eles são reflexos da própria personalidade humana. A vida, a honra, a liberdade, todos eles são direitos da personalidade. E, portanto, do ponto de vista jurídico penal, eles são protegidos com a inclusão de determinadas condutas entre os crimes contra a pessoa. E os primeiros crimes, aí nós temos o primeiro capítulo do título 1º da parte especial do Código, são os crimes contra a vida, previstos lá entre os artigos 121 e 129 do Código Penal, né? 121 e 128 do Código Penal. Os delitos que vão do crime de homicídio simples, o caput do artigo 121, até o crime de aborto provocado por terceiros sem o consentimento da gestante. São os crimes contra a vida, né? Cujo objeto jurídico, cujo bem da vida eventualmente ofendido é a própria vida, o próprio direito à vida, né? Seja ela a vida do ser, a vida extrauterina da pessoa que nasceu com vida, seja a vida intrauterina, a vida do feto, do embrião, ou mesmo a vida do recém-nascido, do neonato, com a inclusão lá do crime do artigo 123, o crime de infanticídio, que é considerada como se fosse uma forma privilegiada de homicídio em que a mãe mata o próprio filho recém-nascido, ou durante o parto, ou logo após o parto, na dicção utilizada pelo legislador penal brasileiro. Certo? Muito bem. Aí nós temos, além dessas condutas previstas na parte especial do Código Penal, nós temos toda uma gama de diplomas legais que tratam de matéria penal. Aí a gente tem Lei dos Crimes Ambientais, Lei Maria da Penha, Estatuto do Desarmamento, a Lei de Tóxicos, certo? Nós temos toda uma série de dispositivos jurídico-penais, toda uma série de dispositivos legais que versam acerca de matéria penal, certo? Trazendo esse ou aquele crime, certo? E as contravenções, em regra, estão na lei das contravenções penais, certo? De toda forma, eu odeio mosquitos. Eu detesto mosquitos. Sim, logo eu sou extremamente alérgico. Se uma muriçoca tocar na minha pele, eu já começo a me coçar. Eu desenvolvi um sentimento de ojeriza a mosquito. Muriçoca, pernilonga. Bom, gente, o bom é para sacudir a aula, né? Gente, como vocês entenderam, nós temos as infrações penais
como gênero e os crimes e as contravenções como espécies. Certo? Ou seja, todo crime é uma infração penal, mas nem toda infração penal é um crime, porque tem infrações penais que são contravenções. Certo? Muito bem. O desavisado, o não estudioso de direito penal, ele pode supor, pessoal, que a norma penal destina-se exclusivamente a trazer condutas criminalizadas pelo nosso legislador penal. Ledo engano. A lei penal, além de trazer a criminalização de certas condutas, tipificando certas condutas humanas e, portanto, sujeitando os seus autores a serem alvo da sanção penal, ela também funciona como um sistema de garantias para o indivíduo, no sentido de evitar os excessos eventualmente praticados pelo Estado. A norma penal, ela não possui viés exclusivamente incriminador. É certo que muitos dispositivos da norma penal trazem matéria incriminadora, chamada norma penal incriminadora. Mas existem muitos dispositivos previstos na nossa lei penal, especialmente na parte geral do Código, que trazem garantias ao indivíduo, que trazem um sistema de proteção aos direitos da pessoa humana, evitando, inclusive, que haja, não só por parte do agente que incorre na conduta criminosa, uma ofensa a esses direitos da pessoa humana, mas também, eventualmente, um sistema de garantias que sirva para proteger o próprio cidadão dos excessos praticados do Estado. Ou seja, a norma penal também funciona como garantia para o cidadão em matéria jurídico-penal. Certo? Dessa maneira, gente, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Somente podem ser considerados criminosos os fatos praticados, somente podem ser consideradas criminosas as condutas, os comportamentos que tiverem sido previamente descritos pela lei penal como sendo fatos típicos, como sendo condutas criminosas, certo? Ou seja, sob a exegese, sob a interpretação do direito penal, o que não é proibido é permitido. Todas as condutas são lícitas do ponto de vista jurídico penal, desde que não haja tipicidade desses comportamentos, certo? Se não houver uma previsão legal, tem-se como permitidas todas as condutas, todos os comportamentos humanos. Assim, não pode, inclusive, em nome do princípio da legalidade, que nós vamos estudar em aulas posteriores, o princípio da legalidade que ele tem duas facetas interessantes. O princípio da anterioridade da norma penal, certo? É necessário que haja previamente a estipulação de que essa ou aquela conduta são vedadas pelo ordenamento jurídico penal. E também, além do princípio da anterioridade, que é um subprincípio do princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, que somente a lei pode dizer que essa ou aquela conduta são criminosas. Por exemplo, medida provisória não pode estabelecer que um comportamento humano é criminoso. Somente a lei. E a princípio, existe a previsão legal da possibilidade de que os estados instituam matéria penal, mas são situações excepcionais, mas a princípio compete ao Poder Legislativo Federal, ou seja, ao Congresso, à Câmara e ao Senado, estabelecer o que vem a ser crime e o que não vem a ser crime. Certo? Muito bem. Como todas as condutas que não são proibidas por lei,
no âmbito do direito penal, são tidas como permitidas em homenagem ao princípio da legalidade? Nós podemos dizer, e eu já vou adiantando aqui, um conteúdo que nós vamos ministrar quando eu estiver discorrendo também em aulas vindouras sobre as chamadas fontes do direito penal. Nós temos que a única fonte formal imediata da norma penal vem a ser a lei. A lei é a única fonte formal imediata da norma penal. Somente a lei pode instituir o que vem a ser crime e o que não é crime. Somente a lei, em sentido estrito, pode dizer que essa ou aquela conduta são fatos típicos e, portanto, sob a ótica do direito penal, são condutas, são comportamentos proibidos, né? Nesse sentido, minhas amigas e meus amigos, nós podemos dizer que a lei, ela vem a ser a fonte da norma penal. E a norma penal está contida na lei. A lei, ela consiste, vejam só vocês, na única fonte formal imediata da norma penal. E a norma penal é o que contém a lei. Vamos fazer aqui uma analogia até um tanto quanto espírita. Nós poderíamos dizer que a lei seria o corpo e a norma penal seria o espírito. Nós teríamos a lei como a forma através da qual se reveste a norma penal. E a norma penal é o conteúdo da lei penal. De modo que nada que não tenha sido, referenciado pelo legislador como sendo uma conduta vedada, uma conduta proibida, sob a ótica do direito penal, pode ser considerado um comportamento criminoso. Certo? Ou seja, a lei está contida na norma. Veja bem, não há analogia em direito penal em demérito do indivíduo, em detrimento do acusado ou do condenado. Não há analogia em mala parte, certo? Por quê? Porque não se pode fazer essa análise extensiva do direito penal. Justamente em homenagem ao princípio da legalidade. Assim, por exemplo, vou citar aqui um exemplo bem interessante para vocês. O nosso ordenamento jurídico penal, ele trazia antigamente uma conduta criminosa que por ser extremamente anacrônica, extremamente extemporânea aos avanços da sociedade, aos avanços, sobretudo experimentados após os anos 60, foi primeiramente colocado em desuso e posteriormente foi alvo da abolício criminis, o delito de sedução de menores. Nós tínhamos um dispositivo que tipificava a conduta de manter conjunção carnal. A conjunção carnal é o coito vagínico, né? Diferentemente dos outros atos sexuais, das outras práticas sexuais. Nosso ordenamento jurídico penal tipificava a conduta do indivíduo manter conjunção carnal com mulher maior de 14 e menor de 18 anos, virgem. Né? Esse dispositivo, em 2005, foi alvo da abolício criminis, após, obviamente, cair em desuso fragorosamente. Mas vamos supor que o crime de sedução ele ainda subsistisse, certo? E o indivíduo, ao invés de manter conjunção carnal, mantivesse outra prática sexual com mulher nessa faixa etária, maior de 14, menor de 18 anos. Né? Hoje, isso é um fato absolutamente atípico, viu? É irrelevante penal. Inclusive, pela absoluta ausência de previsão legal. Né?
Vamos supor que o indivíduo praticasse alguma outra prática sexual que não fosse a conjunção carnal. Ele jamais poderia ser alvo de uma interpretação extensiva, tendo em vista o princípio da reserva legal. Outro exemplo, nós temos no crime de bigamia. O que é o crime de bigamia? Bigamia consiste na prática do indivíduo que casa duas vezes. Casa formalmente duas vezes. Né? É um crime que atenta contra a segurança dos registros públicos, a segurança que o Estado, através dos órgãos responsáveis, dos cartórios, possui no sentido de documentar as relações conjugais. E é um crime também contra o interesse da pessoa que eventualmente é lesada pelo indivíduo que, já sendo casado, casa novamente, certo? O indivíduo manter dois vínculos conjugais formais, 2 casamentos, é crime de bigamia, 2 ou mais, é crime de bigamia. Mas o indivíduo que mantém uma união estável com alguém e resolve manter outra união estável com outra pessoa, não comete crime algum. Porque não se permite interpretação extensiva em demérito do indivíduo no âmbito do direito penal. Não há analogia em malum partem. Certo? Vou dar outro exemplo. O indivíduo que subtrai coisa alheia móvel, praticando o crime de furto, lá do artigo 155. Né? Subtrair coisa alheia móvel. Se ele, ao invés de subtrair uma coisa alheia móvel, subtrai algo de sua propriedade, ele não pode ser alvo de uma sanção penal, porque não houve lesividade nenhuma. Aí nós temos um princípio, o princípio da alteridade. É necessário que haja uma antijuridicidade contra o patrimônio de outrem, contra o bem jurídico, o bem da vida de outro. Ele jamais poderia ser alvo da sanção penal em razão da absoluta atipicidade da conduta. Né? Da absoluta atipicidade da conduta. Vou dar outro exemplo. Crime de corrupção, crime contra a administração pública. Crime de corrupção passiva, quando o agente, sendo funcionário público, ele solicita uma vantagem indevida ou ele aceita uma vantagem indevida que lhe é proposta por outrem, sendo que nessa situação há a prática pela outra pessoa do crime de corrupção ativa. Né? Corrupção ativa é a corrupção de quem oferece, de quem paga a propina. Corrupção passiva é de quem recebe. Trata-se de uma elementar da conduta, trata-se de uma condição sine qua non para a consumação, para a ocorrência desse delito, o fato do agente ser funcionário público. Vamos criar aqui uma situação. Nós estamos numa festa, digamos uma festa de formatura, essa semana vai ter um baile de formatura dos alunos, vou tomar uma grande. É um momento singular da vida do aluno e do professor também, que vê os seus pupilos, vê os seus alunos se formando. Eu não perco um. Vou a Natal, tenho uns compromissos profissionais lá, mas volto para no sábado prestigiar o baile de formatura do pessoal. Vamos supor. Você está num baile de formatura, num casamento, numa festa de 15 anos, o que seja, e aí você e seus amigos resolvem subornar o garçom para ele passar servindo isso na sua mesa. Você pega, rapaz, vamos fazer uma cotinha aqui, cada um dá R$10, e a gente bota 50 na mão do garçom para ele passar aqui direto. Essa conduta é absolutamente atípica, é um irrelevante penal. Por quê? Porque o garçom não é servidor público. Talvez do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, seja feio da parte dele, não sei. Né? Cada um com o seu juízo de valor. Mas do ponto de vista jurídico-penal, não existe absolutamente nenhuma ilicitude. E não se poderia aplicar extensivamente, através de analogia,
esse dispositivo, lá do artigo 333, que criminaliza a conduta da corrupção ativa para quem paga, e lá do artigo 317, a corrupção passiva, a gente que recebe, se o garçom não era funcionário público, funcionário do clube ou da empresa que organizou a festa, certo? E é, portanto, um total irrelevante penal. Não se concebendo a interpretação analógica para criminalizar comportamentos humanos, para criminalizar condutas que não foram previamente marcadas com a nódoa da tipicidade. Certo? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Não? Podemos passar adiante, né? Muito bem, gente. O que vem a ser a norma penal? Né? A gente vem falando sobre a norma penal. A norma penal é uma norma jurídica, né? É uma norma jurídica cuja garantia vem a ser justamente uma sanção institucionalizada que vem a ser justamente a sanção penal. A aplicação da norma penal incriminadora, né? Ou seja, a norma jurídica trata-se de um preceito obrigatório imposto pelo Estado. E a norma penal mais ainda. Se o direito penal versa acerca daquelas ilicitudes que tem um grau tamanho de gravidade, um grau tamanho de ofensividade, aí é que realmente se manifesta como firme, como intenso, esse papel coercitivo do Estado, certo? Tem um grande jurista argentino chamado Eduardo Couture que ele diz que direito sem sanção não é direito, é conselho. Se não houver uma sanção, você cumpre se você quiser. Por exemplo, uma norma de cunho religioso. Fazer caridade, por exemplo. Nas religiões afeitas à moral judaico-cristã, é um dever praticar caridade. Certo? Dever de cunho essencialmente moral. Mas do ponto de vista jurídico, você não é obrigado a ser caridoso com ninguém. Do ponto de vista religioso, você pode praticar a caridade, seja por virtude, seja por medo do fogo do inferno, da danação eterna, entendeu? Mas você pratica se você quiser. Uma norma jurídica você não a pratica porque você quer, certo? Ao mesmo tempo que você tem o direito subjetivo de ver o seu direito sendo garantido, você tem o direito objetivo de cumprir a norma legal, no sentido de resguardar que o restante da coletividade tenha também o seu direito devidamente respeitado. E mais ainda do ponto de vista do direito penal, o direito penal aí é que é uma norma de natureza obrigatória. Nós temos na norma penal a exigência de um comportamento que não só é tido como socialmente adequado, legalmente determinado, mas que impõe, inclusive, a imposição da pena deambulatória, da sanção privativa de liberdade, que não é a única, né? No penal 2 a gente vai ver que existem outras formas de sanção penal, não só as penas privativas de liberdade. As sanções penais, elas se dividem, só antecipando ali, elas se dividem em penas e em medidas de segurança. As penas, elas são aplicáveis aos indivíduos maiores, capazes e imputáveis. A quem tem mais de 18 anos e, portanto, alcançou a maioridade penal e não tem nenhum óbice a ser dotado de imputabilidade, ou seja, não tem nenhum obstáculo que o impeça de ser considerado imputável. Como, por exemplo, não tenha desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não sofra de alguma patologia psiquiátrica que o impeça de
que o impeça de compreender acerca da natureza dos seus atos. Né? E aí nós temos, nessas situações, a aplicação de uma pena. E se o indivíduo for maior, mas for inimputável? Aplicam-se as medidas de segurança. A pena, ela está fundamentada nesse binômio que eu disse agora há pouco, retribuição e prevenção. As medidas de segurança, não. As medidas de segurança estão baseadas na segurança do próprio indivíduo e da sociedade. O indivíduo pode ser submetido a uma medida de segurança, e aí são duas, de tratamento ambulatorial e de internamento, ou internação, né? Que é a medida extrema. O indivíduo, inclusive, pode ficar afastado o resto da vida da sociedade, se restar demonstrado que a sua permanência em liberdade é um perigo à coletividade. O indivíduo portador de um grau elevado, grave, da patologia psiquiátrica conhecida como esquizofrenia paranoide, que cisme, que escuta vozes do além, dizendo-lhe que ele tem que matar todo mundo, uma pessoa dessas representa um indiscutível risco para a sociedade e para ele próprio, devendo, se necessário for, ser mantido em internação psiquiátrica durante em estabelecimento adequado, durante talvez o resto da vida. As penas não, as penas elas podem ser privativas de liberdade, restritivas de direitos e tem a chamada pena de multa. As 3 modalidades de pena previstas no Brasil, certo? Mas de todo modo, nós temos aqui o cumprimento da sanção penal garantido, aliás, o cumprimento da norma penal garantido pela possibilidade da aplicação da sanção penal. O indivíduo, ele não comete crimes porque ele sabe, claro que a maioria das pessoas não tem inclinação nenhuma à prática criminosa, né, gente? Mas assim, o indivíduo ele obedece à norma jurídica penal porque ele sabe que ele pode ser alvo de uma sanção penal. Essa sanção penal garante a aplicação efetiva da norma penal, certo? Vocês sabem, vocês viram isso lá na introdução ao estudo do direito, introdução à ciência do direito, que as normas podem ser de caráter moral e de caráter jurídico, né? As normas de caráter moral você segue por questões de consciência, como as normas religiosas, por exemplo, como as normas de boa conduta social, né? As normas do cavalheiro puxar a cadeira para a dama sentar no restaurante, abrir a porta do carro, né? As normas relativas a comportar-se com urbanidade, com decoro, com respeito aos outros, né? São normas de caráter exclusivamente moral. Mas as normas jurídicas, por sua vez, elas têm natureza obrigatória, né? E dentro das normas jurídicas nós temos as normas divididas nos mais variados ramos do direito. Dentro dos mais variados ramos do direito, direito civil, direito trabalhista, direito tributário, direito mercantil, empresarial, nós temos com papel de absoluto destaque as normas inerentes ao direito penal. As normas penais, elas, por veicularem condutas mais ofensivas, condutas mais graves, condutas que se desvirtuam de forma muito mais forte do ordenamento jurídico, certo? Nós temos, como consequência, a possibilidade da imposição de sanções igualmente mais graves, de sanções de natureza penal, certo? Mas, como eu disse agora há pouco, e como a gente vai ver mais adiante, nem sempre a norma penal possui natureza proibitiva. Nem sempre a norma penal é incriminadora. Nem sempre a norma penal possui o caráter de vedar essa ou aquela conduta, né? As normas penais, elas não se restringem à vedação de condutas criminalizadas, de condutas proibidas pelo ordenamento jurídico penal, certo?
a norma penal ela não se restringe exclusivamente à proteção de determinados bens da vida contra certas condutas criminalizadas. A norma penal ela também serve para resguardar o indivíduo de eventuais excessos praticados pelo próprio Estado, no sentido de que a norma penal também traz garantias, direitos que são inerentes ao próprio indivíduo, ao próprio cidadão, à própria democracia, né? Ou seja, a norma penal ela não apenas veicula proibições, mas ela também veicula proibições aos particulares, aos indivíduos, mas ela também veicula imposições ao Estado, certo? Como, por exemplo, o respeito, dentro do processo penal, ao devido processo legal, o respeito ao contraditório, o respeito à ampla defesa, o respeito, do ponto de vista do procedimento do Tribunal do Júri, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Existe todo um sistema alicerçado no chamado garantismo penal, a teoria do garantismo penal, no sentido de que o direito penal deve se prestar também a resguardar, a garantir, a assegurar ao indivíduo que sejam respeitados certos direitos em matéria penal, né? De um modo mais amplo, o direito penal pode, portanto, ser conceituado como um conjunto de normas jurídicas que versam, que se debruçam acerca de matéria jurídico-penal. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Gente, a doutrina nos fala do direito penal também como ciência. O direito penal é uma ciência, é um ramo da ciência jurídica, certo? E no sentido de ser um ramo da ciência jurídica, também é um objeto de estudo que comporta a seguinte subdivisão. Nós temos, de um lado, a chamada exegese. O que é exegese? Exegese é interpretação. Está associada ao conceito de hermenêutica. O direito penal, no sentido de perfazer uma exegese da norma jurídico-penal, consiste justamente no exercício da hermenêutica das normas penais, da interpretação das normas penais, de se tentar decifrar o sentido da norma penal. Qual o sentido das leis penais? Qual o sentido da aplicação desta ou daquela norma penal, seja ela incriminadora ou não incriminadora? Isso é objeto do estudo da hermenêutica jurídico-penal, da exegese jurídico-penal. Mas, além disso, nós temos também por outro viés, a chamada dogmática penal. A dogmática penal se dedica à criação de institutos jurídicos visando a coordenação de um sistema jurídico penal, um sistema destinado à aplicação da norma penal, que poderá ser, como eu disse a vocês, incriminadora e poderá ser não incriminadora. Certo? Ok, pessoal. Alguma dúvida? Gente, vamos agora, nessa etapa final da nossa aula de hoje, perfazer um estudo acerca da evolução histórica do direito penal. Deus queira que a gente consiga terminar, mas vamos tentar, como eu disse às senhoras e aos senhores, nós vamos fazer uma breve síntese da evolução histórica da ciência jurídica penal, tendo em vista que, se nós fôssemos nos debruçar sobre todas as escolas penais, o que são escolas penais a princípio? São escolas do pensamento jurídico penal, escolas no sentido de linhas de pensamento, né? Correntes de pensamento, correntes doutrinárias, correntes que se dediquem à exegese e à dogmática jurídico-penal, certo? Se nós fôssemos nos dedicar ao estudo de todas as escolas penais, a gente passava o semestre aqui conversando e não teríamos oportunidade de nos debruçarmos acerca dos outros temas. Por isso que a gente fez aqui uma síntese a título ilustrativo
para que vocês tenham uma noção acerca da evolução histórica do direito penal. Vamos tentar terminar essa aula ainda hoje. Se não der tempo, a gente termina na próxima, certo? Lembrando que na próxima aula nós iremos conversar a respeito dos princípios do direito penal, né? E posteriormente das fontes do direito penal. E depois vamos falar sobre o direito penal no tempo e no espaço, aí a gente fecha a nossa primeira unidade, certo? Pessoal, mas conversando aqui sobre a história do direito penal. Desde os primórdios da civilização humana, o direito penal se mostra presente nas suas mais variadas facetas, nas suas mais variadas faces. Nos tempos primitivos, nós não podemos dizer que havia um sistema jurídico penal orgânico, no sentido da construção de um sistema jurídico penal baseado em princípios penais. Nos tempos mais primitivos, nos primórdios da civilização humana, não havia esse sentido que nós conhecemos da pena como sendo baseada nesse binômio prevenção-retribuição. A pena consistia tão somente no mero exercício da vindita, da vingança, certo? A pena, ela possuía essa natureza, esse caráter de revanche, de vingança, de revide em razão da agressão sofrida pelo indivíduo ou pelo seu grupo. O detalhe é que nos tempos mais primitivos não havia a proporcionalidade da pena. A proporcionalidade da pena foi uma novidade surgida com alguns diplomas legais, como o Código de Hammurabi, como o Código de Manu, em que passou a ver a proporção da pena. Por quê? Porque nos primórdios, a resposta em face à prática das infrações mais graves promovidas dentro do seio da sociedade, ela era inteiramente proporcional. E por incrível que pareça, aos nossos olhos contemporâneos, o dente por dente, olho por olho, foi uma evolução. Porque antes não havia esse sentido de proporcionalidade. E era vingança pura e simples. E um indivíduo que, por exemplo, agredisse ou matasse alguém de uma tribo, de um clã, de um grupo adversário, ele sujeitava a si próprio e a todos os seus pares a uma vingança, uma vindita absolutamente desproporcional, desarrazoada e desprovida de qualquer inspiração principiológica, certo? Dentro dessa chamada vingança penal, também conhecida pela doutrina como vindita privada, certo? Nós tivemos várias etapas, né? O grande doutrinador penalista Francisco Magalhães Noronha, ele divide essa fase da vingança em fase da vingança privada, vingança divina e vingança pública. Vamos lá tratar dessas fases da vingança penal. Primeiramente, a chamada vingança privada. Na vingança privada, não existia, primeiro, qualquer critério de proporcionalidade ou de razoabilidade. O indivíduo que praticasse algum ilícito penal, como eu disse a vocês, sujeitava a si próprio e a todos os seus pares, a todos os membros de sua família, de seu grupo, de seu clã, de sua tribo, a desarrazoada, desproporcional e absolutamente irracional vingança daqueles que tiveram a sua honra, a sua moral, a sua vida, os seus bens jurídicos eventualmente atingidos. Ou seja, todos os membros do grupo do indivíduo que praticasse eram alvo dessa vingança
de natureza privada, né? Posteriormente, começou a haver um sentido de proporcionalidade maior, e a vingança privada era destinada exclusivamente ao próprio indivíduo, que poderia, inclusive, livrar-se disso, livrar-se da sanha vingativa daqueles que pertenciam ao grupo de quem ele eventualmente tinha ofendido, comprando a sua liberdade. Assim, nós podemos dizer que isso era um arremedo de uma composição civil do dano, que nós temos hoje, um instituto jurídico, inclusive, presente na Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, que o indivíduo pode fazer uma composição com a vítima, ressarcindo-lhe, eventualmente, os prejuízos que foram por ela suportados, certo? Essa composição começou a ser adotada no Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi, que é um diploma legal antigo da civilização mesopotâmica. Vocês sabem que a Mesopotâmia ela não pode ser encarada como uma civilização só, existiam várias civilizações. A Mesopotâmia é aquela região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, mais ou menos onde hoje fica situado o território da República do Iraque, né? Mais ou menos onde hoje é situado o Iraque. Foi uma das duas maiores civilizações da Antiguidade Oriental. Nós temos a Antiguidade Oriental, as civilizações já chamada Crescente Fértil, né? As civilizações ali no entorno do Nilo, no entorno do Tigre, do Eufrates, que desenvolveram-se à margem desses grandes rios e ficaram conhecidas na história como sendo as civilizações da Antiguidade Oriental. Aí nós temos, além dos egípcios, os assírios, os sumérios, os acádios, os povos da Mesopotâmia de modo geral. Paralelamente a isso, no segundo momento histórico, nós temos a Antiguidade Clássica, né, que são os gregos e os romanos. A Grécia, como todos vocês sabem, não correspondia a um Estado unitário, eram várias cidades e estados que tinham em comum a etnia e o idioma, mas no geral eram completamente diferentes, inclusive antagônicos entre si, né? Não há como se falar em Grécia, em uma Grécia, mas sim várias cidades e estados gregos. E, evidentemente, a maior de todas as civilizações da Antiguidade, aquela da qual nós herdamos boa parte do nosso direito, boa parte dos nossos conceitos estéticos, boa parte das nossas noções de política, boa parte da nossa história, e da qual herdamos principalmente o idioma. A civilização romana, o português, assim como o francês, o espanhol, o italiano e o romanche, e também o romeno, são línguas neolatinas, né? São línguas derivadas do idioma que era falado pelos povos do Lácio, Lácio italiano, que foi onde surgiu a civilização romana, a civilização latina. Roma está situada justamente no Lácio. E Camões, de forma magistral, com a beleza inerente à sua poética, diz que o português é última flor do Lácio inculta e bela. Só a última flor do Lácio inculta e bela. É mentira, porque o português não foi o último idioma derivado do latim. O último idioma derivado do latim foi o italiano. É uma licença poética de Camões, porque nós não falamos a última flor do Lácio inculta e bela. Inculta e bela porque o português é derivado do latim vulgar, falado pelos soldados, pelos camponeses, falado pelos homens do povo. Entendeu? Daí Camões chamar o português de última flor do Lácio inculta e bela, que não é totalmente verdade, né? Na verdade, o último idioma latino, a última das línguas neolatinas a se desenvolver foi o idioma italiano, né? De Roma nós herdamos especialmente
o idioma, o direito e, por que não dizer, a religião. O cristianismo, surgido na Palestina, surgido na região onde hoje fica Israel, onde hoje fica o Estado de Israel, ele foi absorvido pelo poder estatal de Roma. E existe aquela teoria, quem gosta de Dan Brown, o Código da Vinci, né, de que a Igreja Católica foi uma maneira do Estado romano sobreviver, uma maneira do Império Romano preservar-se até os dias contemporâneos, até os dias atuais. Tanto que o latim permanece como sendo o idioma oficial da Santa Sé. O idioma oficial da Igreja Católica ainda é o latim. 1.500 anos, aliás, 1.700 anos depois da derrocada do Império Romano. Interessante que Roma começou com Rômulo, na lenda de Rômulo e Remo, e terminou com Rômulo, né, no ano 476 da era cristã, com a derrocada do Império Romano do Ocidente, que sucumbiu perante as hostes bárbaras de Odoacro. Civilização absolutamente fantástica que perdurou durante 1000 anos e que nos legou boa parte do que nós somos. Boa parte do que nós consideramos belo e nobre e válido, valoroso, nós herdamos dos romanos. E, a princípio, incorporaram a filosofia grega, né? Tem um poema de Virgílio, o grande poeta romano, que diz assim: é preciso primeiro viver para depois filosofar. Isso indica o sentido prático da sociedade romana. Eles eram tão práticos que a ciência que eles legaram à posteridade foi uma ciência aplicada como é a ciência do direito. Qual foi a grande herança dos gregos? A filosofia. A filosofia, em que pese a sua importância, o seu relevo, não é uma ciência aplicada. O direito é. O direito é uma ciência social aplicada, uma ciência essencialmente prática. E isso é reflexo da civilização que legou à posteridade as noções de direito que nós temos hoje. Uma civilização que era democrática entre os seus pares, a exemplo do que acontecia com os gregos. Os patrícios romanos viviam uma democracia. Vocês sabem que a história de Roma tem 3 fases bem diferentes. Nós temos, primeiramente, a realeza, né? A monarquia, em um segundo momento a república e em um terceiro momento o império. Mas era uma sociedade fundamentalmente baseada no escravismo. Uma sociedade cujo modo de produção econômica era o escravismo. 90% dos povos que viviam sob o fácio, sob o feixe de varas, símbolo, daí a palavra fascismo, né? Essa expressão tão feia, né? Fascismo. Fascismo, ela provém do fácio, era o feixe de varas, que significava o poder da autoridade romana. E Mussolini, de forma muito inadequada, apropriou-se, quando da ascensão ao poder, em 1922, na Itália, desse símbolo romano, e cunhou a expressão fascismo. Né? Expressão tão feia. Bom, 90% do povo que vivia sob o fascio, que vivia sob a égide romana, era composto de escravos. Eles conquistavam outros povos e subjugavam todo mundo e vendiam como escravos. Evidentemente que uma economia dessas não poderia perdurar eternamente. O que implodiu Roma, na realidade, foi o seu modo de produção econômica, baseado na escravidão. Escravo não constitui mercado consumidor e, logicamente, uma sociedade dessas é autofágica e destruiu-se por si mesma. Era um império tão grande, mas tão incoerente, tão cheio de contradições internas, a começar das diferenças culturais, étnicas, religiosas, que naturalmente ele se destruiu.
evidentemente com o passar de centenas de anos, né? Centenas de anos. Muito bem. Posteriormente a essa fase da vingança privada, nós temos a vingança divina. Essa vingança divina, ela consiste justamente no fato de que a aplicação da norma penal, ela vem a ser uma satisfação à vontade dos deuses. Ou seja, a sanção penal, se é que se pode falar em sanção penal, eu estou utilizando uma expressão contemporânea. Mas, na realidade, o que havia era vingança, não havia justiça. Era norteada pela satisfação da vontade dos deuses, a satisfação dos interesses das divindades. Ou seja, reprimir o crime era uma maneira de saciar, de aplacar a ira dos deuses. E aí nós temos a adoção dessa vingança religiosa, essa vingança divina, no chamado Código de Manu. Muito bem. E há um terceiro momento em que se dá a chamada vingança pública. A vingança pública era alicerçada no poder do Estado, na estabilidade do Estado, na segurança do soberano. E ela foi aplicada, primeiramente, na chamada Lei das 12 Tábuas. Né? Essa vingança pública, ela possui um caráter muito mais associado ao conceito de justiça estatal e imparcial que nós temos, do que as duas anteriores. Mas mesmo assim, não era justiça, era vingança. Era a revanche no sentido de se revidar a prática de indivíduos que ofenderam a vontade do soberano, a vontade do Estado, certo? E, portanto, seriam merecedores dessa vingança. O direito penal hebraico. É interessante que o direito penal hebraico, dentro da mítica judaica da solidariedade universal, mítica esta que inspirou a mítica cristã, nós falamos hoje em pensamento judaico-cristão, certo? Há pela primeira vez a substituição da pena de talião, olho por olho, dente por dente, pela aplicação da pena de multa, pela aplicação da pena de prisão, certo? Havendo um sentido essencialmente religioso. O direito penal hebraico era baseado na interpretação do Talmud. O Talmud é um livro de interpretação, um livro de exegese da Torá. A Torá configura na Bíblia hebraica, consiste nos 6 primeiros livros da Bíblia cristã. Constitui-se do Pentateuco cristão. Os hebreus, obviamente, os israelitas, um povo absolutamente fascinante, do qual, inclusive, boa parte de nós nordestinos e seridoenses descendemos. Existe uma corrente histórica que se dedica a explicar a colonização do interior do Nordeste, especialmente de algumas regiões, como o Seridó paraibano e o Seridó potiguar, sobretudo o Seridó potiguar, e o Cariri, na Paraíba, em Pernambuco e no Ceará, como sendo regiões colonizadas por cristãos novos, por judeus forçosamente convertidos ao catolicismo, que após a derrocada holandesa no século XVII, aqui no Nordeste brasileiro, vocês sabem que onde hoje nós estamos, pertenceu à coroa holandesa durante um curto espaço de tempo, de aproximadamente 20 anos. Durante esse período, os holandeses, que eram protestantes, eram huguenotes, calvinistas, eles preservaram a liberdade de culto. E os judeus puderam professar a sua religião. E um terço da população que vivia em Olinda, Recife, Natal, Filipé de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, era composto por judeus. E esses judeus, eles foram, após a expulsão holandesa, implacavelmente perseguidos pela Santa Inquisição. E migraram para algumas regiões do interior, em especial para o nosso Seridó. Há uma corrente que diz que, inclusive, a própria palavra Seridó provém de Sarida, que significa refúgio dele, de Deus, refúgio dele.
existem muitos costumes, como por exemplo, costumes alimentares, a carne de sol. Os judeus não comem carne com sangue. O ato de enterrar os mortos envolvido em redes, algo tão comum no sertão. Os judeus não usavam caixão, usavam mortalhas, denominadas de sudários, o santo sudário de Jesus Cristo. O costume de botar uma vela na mão do morto, a pessoa que está morrendo, bota a vela na mão. O costume de pintar as casas no final do ano. São muitos costumes que, inclusive, as pessoas nem se apercebem. O costume de não varrer a sujeira para fora de casa. É um costume nosso, de juntar a sujeira, uma pá, porque você não varre, porque é um costume judeu não varrer, porque você está varrendo a sorte para fora de casa. Entendeu? O ato de não apontar estrelas para o céu. Entendeu? Dizendo, menino, não aponte para o céu porque vai nascer uma verruga. Qual é o símbolo dos judeus? A estrela. E se dizia para as crianças, não aponte, porque senão vai não se podia dizer, não aponte, senão todo mundo aqui morre queimado. Né? Toda a Inquisição pega a gente, você não pode nem fazer referência à estrela, porque senão todo mundo aqui ia ser preso, torturado e morto. Se dizia, não aponte, senão vai nascer uma verruguinha no seu dedo. Isso é um costume essencialmente baseado nesses tempos. E 300 anos não conseguiram apagar a marca e a memória judaica da vida do povo do Seridó, da vida do povo do Nordeste brasileiro. E os próprios sobrenomes seridoenses são sobrenomes, em regra, sobrenomes de cristãos novos. Dias, Araújo, Azevedo, Oliveira, Costa, são todos Silva, são Araújo, Bugel, todos são sobrenomes de origem cristã nova. A maioria associados a plantas, como Pereira, Oliveira, acidentes geográficos, como Costa, o sobrenome Medeiros, que eu acho que é o sobrenome mais popular da região. Algumas pessoas, equivocadamente, num boato muito feio, associam a dejetos humanos. Medeiros vem de Medas. As Medas eram quintas dedicadas ao cultivo de vinho em Portugal. Entendeu? Os medeiros, os que se dedicavam, e geralmente era o ofício que a família trabalhava, ou então um animal associado à família, como coelho, carneiro, entendeu? Bezerra. Todos são sobrenomes cristãos novos. 90% da população do Seridó tem algum desses sobrenomes que eu acabei de falar. Inclusive, eu tenho certeza que as senhoras e os senhores aqui presentes. É uma marca indelével na cultura e na civilização do nosso povo. A marca que o povo judeu conferiu. O povo mais implacavelmente perseguido pelo racismo na história humana. E que, lamentavelmente, hoje, num desvirtuamento completo do Estado de Israel, promove essas perseguições contra os seus irmãos palestinos. É lamentável, né? A civilização humana, ela tem certos melindres, certos meandros, certas idiosincrasias que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar como é que o povo, que foi mais soberbamente perseguido pelo racismo na história da humanidade, hoje persegue um povo irmão. Com todas as ponderações que se façam aos excessos do fundamentalismo islâmico, e também é um equívoco dizer que todo palestino é islâmico e todo árabe é islâmico. Não, não é verdade. Tem amigos árabes que são cristãos. E nem todo islâmico é fundamentalista. Existem fundamentalistas cristãos. O fundamentalismo cristão, ele é tão pernicioso, ele é tão deletério, quanto o fundamentalismo islâmico. Prova disso o que aconteceu na África do Sul, o que aconteceu no sul dos Estados Unidos, a segregação racial explícita, baseada em interpretações absurdas de textos bíblicos. Engana-se quem pensa que o fundamentalismo é uma marca característica dessa ou daquela religião. Todas as religiões devem ser respeitadas, desde que elas não se destinem a professarem o ódio, o mal. A professarem, por exemplo, a segregação.
como em determinados momentos da história humana, a gente lamentavelmente teve o desprazer de assistir. Né? Vamos lá. Eu falava a vocês que a civilização da antiguidade que mais nos legou influências, cujo legado foi mais forte, indiscutivelmente, foi a civilização romana. E é justamente na civilização romana que se experimentou a evolução da fase da vingança, até mesmo da vingança pública, certo? Para o exercício da justiça do ponto de vista de uma sociedade escravista, de uma sociedade que subsistiu há 2000 anos atrás, certo? Mas havia um sentido de aplicação da norma penal como forma de garantir os interesses do Estado. E aí nós tínhamos delitos praticados contra o Estado, que seriam os delitos crimina pública, delitos praticados contra o imperador, contra o soberano, seriam delitos majestais, crimes majestais, e delitos privados praticados contra o indivíduo, que também eram denominados de crimina extraordinária. O direito romano é absolutamente decisivo para o direito penal, porque instituiu determinados institutos que até hoje nos chegaram, como as noções de dolo, culpa, erro, coação irresistível, agravante, atenuante e muitos outros institutos jurídicos que nos foram legados por aquela civilização e que estão presentes, alguns deles, até os dias atuais. Vocês sabem que a sociedade romana, a civilização romana, ela decaiu no século V da era cristã, tendo sido subjugada por povos germânicos. Os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que viviam além do Tibre, todos aqueles que não falavam latim e que não tinham obediência aos ditames da religião politeísta. Primeiramente politeísta e depois Roma adere ao cristianismo, né? E há quem diga que a religião católica foi uma forma de Roma ser preservada, mas há quem diga que foi justamente o contrário, que isso acelerou a derrocada do Império Romano. Mas enfim, quem sucede ao Império Romano são povos de ascendência germânica, são povos que viviam no centro e no leste da Europa. E aí nós temos o direito germânico, que era baseado sobretudo em leis não escritas. Era muito mais baseado no costume, um direito de expressão consuetudinária, do que, diferentemente do que acontecia em Roma, um direito baseado nas normas escritas. Ou seja, dentro daquela dicotomia clássica, direito natural e direito positivo, eles tinham muito mais associação ao direito natural, certo? Muito embora, para os historiadores, especialmente os que se dedicam à história do direito, se possa dizer que o direito germânico, pela sua forte associação com a vingança privada, certo? Pelo menos na chamada Alta Idade Média, os primeiros 3, 4, 5 séculos da Idade Média, certo? Era associada à questão da vingança privada, certo? Só posteriormente houve uma influência do direito romano e do cristianismo, com o surgimento do Sacro Império Romano Germânico, que foi o grande eixo de poder na Europa. Na realidade, o grande eixo de poder na Europa na Idade Média foi a Igreja Católica, né? Mas o Sacro Império Romano Germânico, como um império cristão, como um império germânico, porém cristão, ele assumiu esse papel de eixo político estatal dentro de uma Europa absolutamente fragmentada por centenas de povos
em uma miríade de sociedades, a maioria delas sem qualquer organização. Quando se fala em Idade Média como Idade das Trevas, se fala, pessoal, principalmente na Alta Idade Média, né? Até lá o século XI, século XII, certo? E o segundo momento, já mais próximo da Idade Moderna, se tem outra feição de Idade Média, diferentemente daquela que a historiografia tradicional tratou de esculpir. Mas, paralelamente a isso, havia o direito canônico. O direito canônico, ele marcou um período da história humana que corresponde ao final da Idade Média e à Idade Moderna. Ele era marcado fundamentalmente pela influência religiosa no direito penal. Ele assimilou algumas expressões do direito romano, mas ele era fundamentalmente baseado em princípios de natureza religiosa e associado a superstições como as chamadas ordálias ou juízos de Deus, entendeu? Em que as pessoas eram submetidas a provas que, se porventura superassem essas provas, é porque era da vontade de Deus que elas fossem absolvidas. Esse direito canônico, ele foi exercitado durante esse período, principalmente no final da Idade Média e na Idade Moderna, e admitia coisas como a tortura, visando a obtenção de prova e, sobretudo, da confissão. É dessa época que nasce a expressão que a confissão é a rainha das provas e a testemunha é a prostituta das provas. O objetivo era obter uma confissão. O processo penal, nesse período, era marcado pelo sistema inquisitório ou inquisitorial, certo? Não acusatório. Escrevi aqui a falha nossa. Inquisitório. Qual é a diferença, gente? Existem três sistemas processuais. Ao longo da história humana, a doutrina catalogou 3 sistemas processuais penais diferentes. Existe o sistema inquisitório, no qual as funções de acusar e julgar encontram-se fechadas no mesmo órgão. O mesmo órgão acusa e julga. É desnecessário dizer o inconveniente, até psicológico, desse sistema. Logicamente que uma justiça assim não é justiça. Ela é parcial no sentido de que uma das partes é ao mesmo tempo parte porque acusa e também porque julga. E esse sistema foi substituído pelo sistema acusatório, que é o sistema que vigora no nosso sistema processual penal, como no mais nos sistemas processuais penais das democracias contemporâneas, que consiste no desenfeixamento, na desvinculação das funções de julgar e acusar. Existe um órgão que acusa e um órgão que julga, e esse órgão que acusa é parte. Portanto, há um processo penal de partes, em que a acusação e defesa são partes e o Estado juiz deverá estar numa posição equidistante, agindo de forma isonômica, agindo de forma imparcial, agindo de forma desimpedida de quaisquer influências que eventualmente sejam. Existe também um sistema misto em que nós temos uma fase inquisitorial e uma fase acusatória. Alguns doutrinadores, no âmbito do processo penal, dizem que nós, brasileiros, que o sistema processual penal brasileiro, ele é misto, porque há uma primeira fase, que é a fase do inquérito policial, onde não há contraditório, não há ampla defesa, há simplesmente uma mera colheita de provas. E, portanto, trata-se de um procedimento inquisitorial. E há uma segunda fase, essa sim, em que vigora o contraditório e ampla defesa, em que há um sistema acusatório, certo? Em que há um órgão da administração pública, o Ministério Público, que propõe a acusação, e outro órgão que julga, certo? O Estado juiz, ele não está vinculado ao Ministério Público, certo? Muito bem, mas em que pese as considerações feitas por esses doutrinadores, outra parte da doutrina, com a qual eu particularmente me filio, entende que o inquérito policial, por não ser processo, e sim um mero procedimento administrativo,
não pode ser enxergado como sendo parte do processo. Portanto, o nosso sistema é acusatório mesmo, não é inquisitório. No direito canônico, vigorava o processo inquisitório. O sistema processual que eles adotavam era inquisitório, o mesmo órgão que acusava, julgava. E, logicamente, as injustiças eram cometidas com frequência. Esse direito canônico, ele era exercido pelo chamado Tribunal do Santo Ofício, que também é desnecessário dizer às senhoras e os senhores, todos os deméritos, todos os prejuízos, todas as consequências danosas que provocou a história humana. Uma das páginas mais sombrias da história humana, sobretudo na Península Ibérica e na América espanhola e portuguesa, inclusive aqui no Brasil. Quantas centenas de milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, tenham sido presas, torturadas e mortas apenas por praticarem essa ou aquela religião, apenas por serem acusados de heresias, bruxarias, apostasias, a fim de satisfazer um direito canônico absolutamente desprovido do sentido aristotélico de justiça. Pessoal, mas com os ventos do iluminismo, com o sopro revitalizador do direito trazido pela filosofia iluminista, surgiu o chamado período humanitário. O período humanitário surgiu como uma figura chamada Cesare Bonenzano, ou César Bonenzano, o Marquês de Beccaria. Aconselho a todas as senhoras e a todos os senhores adquirirem ou baixarem PDF, aí talvez acho que na internet consiga. O livro dos Delitos e das Penas é um livro curto que você lê numa tacada só, uma tarde ou numa noite que você lê. Esse livro é um clássico do iluminismo penal. Cesare Bonenzano, o Marquês de Beccaria, não fala em Beccaria. Quem falar Beccaria, pelo amor de Deus, não diga que foi meu aluno. O Marquês de Beccaria é o pai do iluminismo penal. E esse livro, ele traz a necessidade urgente de se reformularem as penas, de se reformular o processo, de se abolir a tortura, de se abolir as penas degradantes, as penas infamantes, de se abolir a pena de morte. E esse livro foi escrito por Bonenzano na primeira metade, em meados do século XVIII. E é um livro atualíssimo, especialmente em tempos tão sombrios da história brasileira. É necessário, é triste, né? A gente ter que, quase 300 anos depois, aliás, quase 300 anos depois de Beccaria, a gente precisar voltar aos delitos e das penas. Esse livro é um libelo contra a crueldade, libelo contra a injustiça, libelo contra a aplicação de penas que afrontam a dignidade da pessoa humana. E esse livro é o ponto de partida dessa chamada escola humanitária ou período humanitário, certo? Entre outros princípios básicos, o Marquês de Beccaria estabelece que só as leis podem fixar a pena, o juiz não pode interpretar ou aplicar sanções arbitrariamente. Princípio da legalidade e princípio do livre convencimento motivado. Beccaria era um nobre italiano, riquíssimo, família aristocrática italiana, que não tinha o que fazer da vida e começou a escrever sobre filosofia e direito. E nos legou essa obra que é o ponto de partida do iluminismo penal. Ele que diz que o que afasta do criminoso a ideia do crime é a certeza da aplicação da pena, e não o tamanho da sanção penal. As leis devem ser conhecidas pelo povo e redigidas com clareza, princípio da publicidade dos atos da administração pública e dos atos processuais. Beccaria também falou sobre isso. A prisão preventiva somente se justifica diante de provas de existência de crime e autoria.
chamada materialidade e autoria delitiva. Também foi uma inovação trazida no período humanitário pelo grande Marquês de Beccaria. Não se deve permitir testemunho secreto ou sob tortura. A publicidade dos atos processuais é uma garantia de que o processo não irá servir para comportar ilegalidades, para comportar iniquidades, desrespeitos à normatividade jurídica, desrespeito aos direitos da pessoa humana. Não se justifica o confisco de bens de herdeiros dos condenados e penas infamantes da sua família. Isso aqui traduz um princípio chamado princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência que reza que a pena não passará da pessoa do condenado. Isso para nós hoje é algo lógico. Só condenado poderá sofrer a sanção penal. Mas no século XVIII isso foi uma inovação extraordinária. Extraordinária. 200 e tantos anos, quase 300 anos atrás, isso foi. E Beccaria está para o iluminismo penal, como Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Montesquieu estão para o iluminismo político e filosófico. Muito bem. Eu não passei, não? Mentira. Espera aí que eu vou passar. Deixa eu ver aqui. Eu me empolguei e acabei não passando a lista, gente. Como é seu nome, minha flor? Como? Gleice. Gleice, muito obrigado por me lembrar, viu? Pessoal, essas ideias fundamentais do iluminismo, elas foram reunidas em torno de uma escola denominada de escola clássica, cujo maior expoente foi outro italiano, Francisco Carrara, que ele traz uma expressão muito interessante. Ele diz que o delito é um ente jurídico impelido por duas forças, a física, que é o movimento corpóreo, e o dano de crime e a moral, constituída na vontade livre e consciente do criminoso. Ou seja, perdão. Deixa eu ver aqui. Passei de penal 3, não foi? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. A escola clássica, é porque a chamada escrita, ela documenta, sabe? É por isso que eu tenho que passar. Mas no instante, pessoal, vamos agilizando aí, que no instante a gente termina isso. Bora. Pessoal, a escola clássica teve como um dos maiores expoentes o italiano Francesco Carrara, que ele diz, acerca do processo penal, o seguinte: o processo criminal é o que há de mais sério neste mundo, tudo nele deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza algébrica, nada de ampliável, de pressuposto, de anfibológico. Assenta o processo na precisão morfológico legal e nesta outra precisão mais salutar ainda. A verdade deve ser sempre desataviada de dúvidas. Ou seja, uma condenação criminal é algo seríssimo. Não pode comportar dúvidas. Por isso que um dos princípios que regem o direito penal e o direito processual penal é o princípio da verdade real. No processo civil, vigora a verdade formal. O que é verdade formal? Só é verdade o que está escrito no processo. O juiz ele não pode ultrapassar as fronteiras do que foi colhido nos autos. No processo penal, não. Pela grandeza, pela nobreza, pela importância dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal e, portanto, pelo processo penal em sede de direito adjetivo, se deve trabalhar com a verdade real, a busca incessante pela verdade. Tendo em vista que, em razão da especialidade, em razão da complexidade, em razão da nobreza do direito penal, não se permite, por exemplo, a condenação de alguém baseado meramente em suposições, meramente em simples indícios, em convicções. A condenação criminal deverá ser baseada
fundamentalmente na busca incessante pela verdade real. O processo penal deve estar norteado pela busca incessante pela verdade real. Muito bem. A escola clássica, ela utiliza um método científico para estudar o direito penal. É o chamado método dedutivo ou lógico abstrato, tratando a ciência do direito como uma ciência própria, certo? O método dedutivo, o método lógico abstrato aqui não é o das ciências naturais, certo? O direito é uma ciência social e, portanto, deve ser estudado à luz de outros parâmetros. Muito bem. A escola positiva. Vocês sabem que houve uma corrente filosófica e política no século XIX, o chamado, final do século XVIII, início do século XIX, a chamada escola positiva, né? Muito bem, mas antes da escola positiva houve um movimento naturalístico que pregava a supremacia da investigação experimental em oposição à indagação puramente racional. Essa escola, ela influenciou o direito penal e houve um movimento denominado de movimento criminológico do direito penal que se iniciou com outro italiano, um médico chamado Cesare Lombroso. Lombroso criou uma teoria interessante de que havia o chamado criminoso nato. Essa teoria era baseada na suposição de que algumas pessoas tinham uma natural inclinação à prática criminosa. Não precisa dizer que o criminoso nato que Lombroso traçou era um indivíduo desprovido de formosura. Era primeiramente muito feio. Se vocês lerem, se pesquisarem em livros de medicina legal, virão que eram pessoas com proporções físicas. Isso para nós hoje em dia é uma completa baboseira. Isso não tem qualquer fundamentação científica. Mas na época, Lombroso, que é o pioneiro desse positivismo criminal, esse positivismo penal, criou a chamada antropologia criminal, ou antropologia penal. E ele considerava o crime como uma manifestação da personalidade humana, tentando visualizar o delinquente sob o ponto de vista biológico. Evidentemente que essa escola caiu em desuso, porque a gente sabe que o fenômeno jurídico do crime não pode estar associado meramente a critérios de ordem biológica, de ordem hereditária, e logicamente essa escola foi colocada em desuso, né? Muito bem. Há ainda a escola positiva, que tem outro italiano, Enrique Ferri, que foi o criador da sociologia criminal. Ele procura entender o crime dentro de um critério sociológico, né? Sendo o homem responsável pela vida em sociedade. Existe um discípulo de Ferri, chamado Raffaele Garofalo, que ele introduz a chamada fase jurídica do positivismo jurídico italiano. Ele sustenta que existem dois sentimentos básicos no homem, a piedade e a probidade, e que o direito penal trata da lesão a justamente esses sentimentos da pessoa humana. Quais são os princípios básicos dessa escola positiva? O crime trata-se de um fenômeno natural, um fenômeno social, que sujeita o indivíduo a inúmeras influências externas do meio. E a responsabilidade penal, ela seria, tal qual a responsabilidade social, a responsabilidade que o homem tem de viver em sociedade, certo? E a responsabilidade penal seria baseada na periculosidade do indivíduo. A pena seria, de acordo com a escola positiva italiana, uma medida de defesa da sociedade, também é chamada de escola da defesa social, tá? Visando a recuperação do indivíduo e a sua ressocialização. Para essa escola, o criminoso sempre seria psicologicamente um indivíduo dotado de alguma anomalia, temporária ou permanentemente. Sempre seria um indivíduo privado da racionalidade e, portanto, da probidade, da piedade, da compaixão inerente ao ser humano, tá? Muito bem. Posteriormente, já recentemente, conciliando os princípios da escola clássica e do tecnicismo jurídico com a chamada escola positiva, surgiram as escolas ecléticas mistas, já na contemporaneidade, como a terceira escola italiana, né, a Terza Scuola, e a escola moderna alemã, né, que aproveitaram-se de ideias da escola clássica, dos positivistas,
separando o direito penal das demais ciências, não estudando o direito como uma manifestação da biologia, nem uma manifestação da sociologia, certo? Mas sim como uma ciência autônoma, como uma ciência vista sob um parâmetro próprio, certo? Hoje nós temos o surgimento da Escola da Nova Defesa Social, que se preocupou com uma perspectiva humanista do direito penal, certo? Havendo uma reação a esse positivismo jurídico. A expressão maior dessa Escola da Nova Defesa Social é a chamada teoria do garantismo jurídico penal, ou teoria do garantismo penal, que fundamenta-se no fato de que o sistema jurídico penal deverá comportar um conjunto de garantias do indivíduo, um conjunto de garantias de natureza social, de natureza humanística, que sirva não só para incriminar as condutas, mas também para proteger o indivíduo de eventuais excessos praticados pelo Estado. Meus amigos, alguma dúvida, alguma pergunta? Vou concluir aqui para o nosso querido professor Saulo, que eu tive a honra de ser professor, nosso querido... eu ia dizer o apelido de Saulo, mas não vou dizer não. Pergunta a ele o apelido dele. Mas é um apelido muito simpático, inclusive. Muito simpático. Vou deixar vocês aqui com o professor Saulo, agradecendo a todos que prestigiaram a nossa aula, que ficaram até o presente momento assistindo. Como eu disse, a aula não foi transmitida ao vivo através de live no Facebook, mas foi filmada e eu vou postar naquela rede social para que vocês possam posteriormente assistir e rememorar, recapitular os modestos ensinamentos deste professor ministrados na aula de hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e uma ótima noite. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, gente.